Até quando vai durar essa ótima fase da Warner Bros? Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos lá dar uma olhadinha nos números ajustados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como anda a situação no Brasil e no restante do mundo. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É isso aí, pessoal, a gente tá vendo a ressurgência, a renascença da Warner Bros., que quebrou um recorde muito interessante que eu vou comentar, em alguns instantes aqui, com a estreia do Invocação do Mal 4, o último ritual, que pegou muita gente de surpresa, foi um número muito maior do que todo mundo estava estimando, A gente tem que lembrar que as projeções iniciais da Invocação do Mal 4 estavam colocando uma estreia na casa de 40, 50 milhões de dólares. O filme praticamente dobrou as projeções, Foi a maior estreia da franquia. Vamos dar uma olhadinha, nos números ajustados, já que eles vieram mais altos do que anunciados no final de semana. A estreia ajustada do Invocação do Mal 4 foi de 84 milhões de dólares, A maior da franquia, uma das maiores do ano também, uma das maiores de terror, Eu falei que mundialmente foi a maior estreia de um terror global. Mundialmente foi a maior estreia de um filme de terror. Nos Estados Unidos é a terceira maior, Aqui no doméstico ele fica atrás dos dois primeiros filmes do It. Em segundo lugar, o Hamilton, lançamento aí da Disney, fica com 10,113 milhões de dólares, é um lançamento totalmente doméstico. Em terceiro lugar, A Hora do Mal, também da Warner Bros., fica com 5,226 milhões. O filme do Zack Cregger, inclusive, já chegou para aluguel digital nos Estados Unidos, está na famosa locadora. E uma sexta-feira mais louca ainda da Disney, ficou com 3,855 milhões, enquanto o Ladrões da Sony Pictures com 3,183 milhões. Já o Quarteto Fantástico Primeiros Passos sobe para a sexta colocação com 2,871 milhões, ficando à frente de Os Roses, Até que a Morte os Separe, com 2,750 milhões. Os Caras Malvados 2, da Universal, fica com 2,501 milhões. Light of the World, da Salvation Poem Project, com 2,401 milhões. E o Superman da Warner Bros., certamente seu último final de semana no top 10, trouxe menos com 972 mil dólares. E no Brasil, pessoal, onde o Invocação do Mal 4 também chegou, Terror é sempre um mercado muito sólido e a franquia Invocação do Mal, desde que ela estreou, tem, esse impacto cultural de trazer as pegadinhas, por exemplo, os eventos sociais, as reestreias de filmes. O Brasil adora Invocação do Mal e o pessoal compareceu em peso, já que foi a maior estreia de um filme de terror na história do país também. O filme abriu com 42,881 milhões de reais, é um número gigantesco. Mostra que, brasileiro Invocação do Mal é uma combinação muito certeira. Deixando em segundo lugar, finalmente, saiu da liderança o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, agora com 1,813 milhões e um total aqui no país de mais de 81 milhões de reais. Em terceiro lugar, Os Caras Malvados 2 da Universal trouxe 1,635 milhões para um total nacional de 11,78 milhões. Em quarto lugar, a comédia de ação brasileira O Rei da Feira, com Leandro Hassum, abriu com 1,21 milhões, enquanto em quinto lugar, A Vida de Chuck, que a Diamond Films trouxe, fez um valor de 651 mil. Em sexto lugar, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda da Disney trouxe mais 560 mil, para um total aqui no Brasil de 12 milhões de reais. Em sétimo lugar, eles estrearam juntos A Hora do Mal da Warner, trouxe mais 503 mil, para um total aqui no país de 18,50 milhões. Em oitavo lugar, foi a estreia de O Último Azul da Vitrine Filmes, um dos filmes nacionais mais elogiados do ano, que fez aí um valor de 479 mil reais. Em nono lugar, Os Roses, Até que a Morte os Separe, cai aí para 364 mil e um total de 1,88 milhões. E em décimo lugar, o Faça Ela Voltar da Sony Pictures trouxe mais 355 mil para um total no país de 5,09 milhões. No mundo inteiro, já falamos bastante disso, mas o Invocação do Mal 4, o último ritual, trouxe um valor gigante de 194,06 milhões, é a maior estreia de um terror na história, um número que veio acima das projeções de domingo, então com certeza todos na Warner estão muito satisfeitos. O filme, hoje já passou de 210 milhões de dólares. Em segundo lugar, a exibição de Demon Slayer Infinity Castle da Crunchyroll e Sony trouxe mais 12,395 milhões para um
total global de 295,827 milhões. E esperem por mais números de Demon Slayer, porque o filme vai estrear nos Estados Unidos nesse final de semana e no Brasil também, né? Eu não sou muito chegado em Demon Slayer, em animes no geral, mas esse daqui já é um tremendo sucesso. Em terceiro lugar, o The Shadow's Edge, o filme chinês com o Jack Chan, cai 55%, numa arrecadação de 11,897 milhões e um total global de 148,769 milhões. Em quarto lugar, ficou aí a exibição do Hamilton, do Disney Plus nos Estados Unidos, né, o valor de 10,113 milhões. E em quinto lugar, A Hora do Mal, da Warner Bros., caiu 49% para um final de semana de 9,826 milhões e um valor global de 251,201 milhões. Será que A Hora do Mal consegue chegar em 300 milhões? Não sei se ele vai ter esse fôlego aí, mas ainda assim um grande sucesso. E finalmente, os números dessa segunda-feira colocam aí Invocação do Mal 4, o último ritual, com 5,748 milhões, já crescendo o total doméstico dele para 89,754 milhões. Em segundo lugar, né, apesar de Invocação do Mal ser o número 1, é o Hamilton, que tem 666 mil dólares para um total doméstico de 10,780 milhões. Eu imagino que isso vai ficar uma semana e é praticamente lucro, né? Em terceiro lugar, A Hora do Mal, da Warner, trouxe 418 mil para um total doméstico de 143,320 milhões. Em quarto lugar, o Ladrões da Sony Pictures trouxe 360 mil para um total doméstico de 15,244 milhões. Em quinto lugar, os Roses, Até que a Morte os Separe, trouxe 261 mil para um total doméstico de 12,496 milhões. Em sexto lugar, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, trouxe 220 mil para um total doméstico de 88,98 milhões. Tá se aproximando aí da marca de 100 milhões doméstico, hein? Em sétimo lugar, Quarteto Fantástico Primeiros Passos trouxe mais 192 mil para um total doméstico na casa de 270,445 milhões. Em oitavo lugar, Light of the World trouxe mais 135 mil, fechando aí em 2,537 milhões. Em nono lugar, o relançamento do Tubarão, olha só, achei que ele ia ficar menos tempo, apareceu com mais 93 mil dólares e um total doméstico que comprime aí toda a sua lendária carreira de 50 anos com 286,111 milhões. E em décimo lugar, Os Caras Malvados 2 da Universal trouxe mais 92 mil para um total doméstico de 77,854 milhões. Bom, pessoal, a gente consegue ver que Invocação do Mal 4 segue fazendo uma carreira muito boa, né? Um número alto para uma segunda-feira, o que me leva a dois pontos que eu queria trazer aqui, né? Um deles eu ia fazer no vídeo de domingo, eu acabei esquecendo, mas a gente levar em conta, primeiramente, quão consistente é a franquia Invocação do Mal no nível financeiro, né? A gente pode discordar ou concordar sobre o resultado criativo, né? Pra mim, a maioria dos filmes são bons, mas o investimento total que a Warner Bros. Teve, né? A gente tá falando aqui de 9 filmes. Eu não tô contando a Maldição da Chorona, tá? Porque não é parte do universo, existe um pequeno easter egg, mas sabe, nem o James Wan considera assim, mas levando em conta esses 9 filmes, do primeiro Invocação do Mal, os spin-offs do Annabelle, os spin-offs da Freira, esse último Invocação do Mal que acabou sendo o mais caro da franquia, a Warner Bros. Gastou um total aproximado de 217 milhões de dólares, né? Eu falei muito sobre os orçamentos de todos os filmes do meu especial da franquia, podem conferir aí depois, né? Todos eles têm uma média de 20 a 15 milhões de dólares, né? O primeiro Annabelle custou 6,5 milhões de dólares. Pensem comigo que 217 milhões de dólares já é um valor que costuma ser aplicado a um filme só, né? O Superman do James Gunn custou 225 milhões de dólares. Com o valor de um filme, você fez 9, né? E quando a gente leva em conta a arrecadação total de todos esses filmes, que tem uma média de 250 até 300 milhões de dólares de total, nesses 9 filmes, e eu tô contando até agora, né? Invocação do Mal 4 ainda tá em cartaz, a arrecadação total que a Warner Bros. Teve foi de 2 bilhões 427 milhões de dólares. Então, com um investimento de 217 milhões, você rendeu quase 2 bilhões e meio de dólares. Isso é um excelente negócio, isso mostra que o terror é o gênero que mais rende, né? Você investe pouco e você tem um retorno altíssimo, né? Então eu acho que assim, terror é um elemento que nunca vai poder faltar em qualquer estúdio, né? E eu acho que a Warner Bros. Mostrou esse ano que o terror é uma grande força pra eles. Mostrou junto com a New Line que eles não podem nunca desistir desse gênero. Eu imagino que nem Invocação do Mal, né? Teve uma notícia ontem que a série de TV da HBO Max finalmente foi confirmada, vai acontecer.
provavelmente sem o James Wan, né, o que é um pouco curioso, mas talvez o próprio James Wan já não queira mais fazer parte, né? Eu acho que ele já fez muito isso. Ele vai meio que deixar totalmente aí nas mãos do Peter Safran, que co-produziu com ele toda a franquia. Mas agora eu queria falar especificamente sobre a Warner Bros, né? Porque a Warner Bros teve um período bem difícil alguns meses atrás, a gente cobriu extensivamente aqui, mas eles estão numa excelente fase agora, tanto que eles quebraram um recorde muito interessante, né? Que é a primeira vez que um estúdio hollywoodiano conseguiu lançar 7 filmes consecutivamente, abrindo com mais de 40 milhões de dólares no final de semana de estreia. E que filmes são esses, né? Obviamente, a sorte começou a mudar no filme Minecraft, que abriu com 162,753 milhões. Logo depois, foi o Pecadores, do Ryan Coogler, com 48 milhões de dólares. O Premonição 6, Laços de Sangue, com 51,600 milhões. O Fórmula 1 filme, que é uma coprodução da Apple, mas ainda assim é uma distribuição Warner Bros., abriu com 57 milhões de dólares. O Superman da DC, que abriu na casa de 125 milhões, A Hora do Mal, do Zack Cregger, com 43,501 milhões, e o Invocação do Mal 4, obviamente, com 84 milhões de dólares. Então, 7 filmes em sequência, todos eles estrearam em primeiro lugar, diga-se de passagem, acima de 40 milhões de dólares. Fico até surpreso que é a primeira vez que isso acontece, e ainda mais que a Warner Bros. Tá estreando essa marca aí, né? Em 2019, a Disney quase conseguiu assumir esse título, né? O filme que quebrou a sequência deles foi o Malévola 2, que é realmente, assim, uma bosta, mas eles tiveram um gigantesco ano, né? Foi o ano do Capitão Marvel, do Vingadores Ultimato, do Aladdin, do Rei Leão, do Dumbo, do Frozen 2, Star Wars 9... Se não fosse o Malévola, teria sido uma sequência de até uns 8 ou 9, né? Pensem só. Mas tudo isso pra dizer, né, que Hollywood é curioso, né? Há alguns meses atrás a gente falava sobre a possível demissão de Michael De Luca e Pam Abdy da presidência do setor de cinema da Warner Bros. E agora eles estão aí numa das mais ricas fases que o estúdio teve em muito, muito tempo. E o terror é o gênero que você tem que agradecer por isso, né? De todos esses filmes que eu falei aqui, desses 7, uns 4 se encaixam como terror, né? Então, vida longa ao gênero, vida longa ao terror e a New Line Cinema, né? Vários projetos aqui são da New Line, como o Premonição 6, o Invocação do Mal, o A Hora do Mal, veja só como esses títulos rimam aí, né? Então vai ser interessante ver como que a Warner Bros. Vai lidar com uma batalha após a outra. Uma batalha após a outra do Paul Thomas Anderson é o próximo e último filme da Warner desse ano. Eu acho curioso que a Warner vai ficar 3 meses em silêncio, né? De setembro até fevereiro, na verdade, né? O próximo filme da Warner é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emerald Fennell, que teve aquele trailer bem controverso, né? A maioria das pessoas não gostou. Eu gostei, eu achei interessante. Então eles vão ficar até fevereiro? 5 meses sem filme algum? Não sei, né? Não sei se é uma boa estratégia, já que eles adiaram Mortal Kombat 2. E eu sinto que eles deveriam ter trazido alguma coisa pra dezembro, pra novembro, talvez até, né? Eu jogaria o Batalha após a outra pra mais à frente, né? Pra conseguir até um desempenho comercial melhor. As primeiras reações estão saindo, estão falando que o filme é espetacular. Tô muito animado pra assistir. Eu ainda tenho filmes do Paul Thomas Anderson pra trazer aqui no canal. Mas antes de a gente chegar numa Batalha após a outra, né? A gente fica nesse dilema se ele vai estrear em 40 milhões de dólares. Será que agora vai ser uma sequência de 8 filmes pra Warner? Façam suas apostas. Porém, nesse final de semana, a gente vai ter bastante competição por Invocação do Mal 4, né? Ele abriu alto, deve cair pelo menos 50%, né? É a minha previsão agora. Até porque a grande antecipada estreia de Demon Slayer Infinity Castle da Sony Crunchyroll vai chegar nos Estados Unidos, vai brigar bem pelo primeiro lugar, assim como a longa caminhada da Lionsgate, uma adaptação de Stephen King do Francis Lawrence, foi surpreendentemente bem avaliada, né? O pessoal tá falando muito bem desse filme, ele nem tava muito no meu radar, mas agora eu definitivamente quero assistir. Também vamos ter, né, o Downton Abbey 3, o grande finale, né, a série de TV, fez muito sucesso, também rendeu uma trilogia no cinema. A Universal vai lançar o 3º capítulo também nesse final de semana, e eu nem tava sabendo, tá? Mas vai ter uma continuação de This Is Spinal Tap, dirigida pelo Rob Reiner com o elenco original, né? 40 anos depois, saindo de forma limitada pela Bleecker Street nesse final de semana. Então, vai ser um final de semana bem agitado, bem cheio. Vamos ver se Invocação do Mal 4 consegue se segurar em primeiro lugar, né? Porque se ele abriu com 80 milhões de dólares, a gente tá prevendo uma queda aí de 50 milhões, pelo menos 40 milhões ele consegue fazer. Ou se ele cair muito, né? Ele aí vai fazer menos, e aí o Crunchyroll com o Demon Slayer pode assumir a primeira colocação.
Deixe suas apostas, deixe nos comentários depois, pessoal, suas expectativas, né? O que vocês acharam dessa nova fase da Warner Bros, o que eles vão fazer e o que o futuro reserva pro estúdio. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.